Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. É uma honra gigante. Mas antes de entrar na palavra, eu peço por favor, se você pode fechar os seus olhos e a gente ter uns minutos de oração. Querido e doce Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade que você nos dá. Obrigado pela oportunidade que o Evangelho nos dá. É a oportunidade que o Evangelho nos dá. Não é apenas a oportunidade de congregar em uma igreja. Não é apenas a oportunidade de ser membros de uma igreja. Mas o Evangelho nos proporciona uma oportunidade que vai além do nosso entendimento humano. É a oportunidade de ser verdadeiramente livres. E hoje nós estamos aqui, livres, Senhor, livres, Pai, de nós mesmos, dos nossos pensamentos humanos, do nosso próprio coração enganoso, da nossa própria alma, da nossa própria vida, Senhor, da nossa própria carne. Nós estamos aqui perante de Ti, perante do Teu trono, perante da Tua presença, sabendo que nós podemos correr na Tua presença com confiança. E essa confiança, Senhor, foi conquistada naquela cruz, por meio de Cristo Jesus, que Te obedeceu até a morte, e a morte de cruz, aprendendo a obediência pelas coisas que Ele sofreu, morreu por nós, e hoje nós podemos declarar: somos livres. Somos livres, somos livres. É como uma igreja livre, Senhor. Nós queremos correr na Tua presença, queremos desfrutar desse momento, queremos abrir os nossos corações, queremos abrir os nossos ouvidos e Te pedir, Pai, hoje por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra, faça o que somente o Senhor pode fazer no nosso meio, o que somente o Senhor pode fazer nos nossos corações. Hoje nós entregamos as nossas vidas a Ti, hoje nós queremos receber dentro de nós, não apenas na nossa mente, mas na profundeza da nossa alma e do nosso espírito, a Tua maravilhosa Palavra, que é mais preciosa do ouro e da prata. Senhor, nós hoje Te damos a liberdade de penetrar dentro de nós com a Tua Palavra. Espírito Santo, obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A coisa mais linda é saber que a pessoa mais importante já está aqui. E a pessoa mais importante não sou eu, mas é a pessoa santa, pura, maravilhosa, confiável. E se você tem mais atributos, então deixa fluir. A pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu estou aprendendo ainda, meus amigos, a ter esse relacionamento com o meu querido amigo Espírito Santo. Pois sem Ele não tem como nós viver o Evangelho. Nós podemos viver outras coisas. Nós podemos viver uma boa fala. Nós podemos viver uma boa filosofia. Nós podemos presenciar de bons encontros. Mas sem o Espírito Santo, o que sobra do Evangelho talvez é apenas uma boa pregação que você escuta domingo após domingo. Enquanto eu estava conversando com o pastor Carlos, que quero agradecer mais uma vez pela oportunidade,
Pode se assentar se você quiser. Se você não quiser, pode ficar em pé. Mas enquanto eu estava conversando com o pastor Carlos, e antes de tudo eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Pastor Carlos, pastora Vera, muito obrigado por confiar nesse mocinho. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Hoje eu saí de casa com um coração que estava transbordando de alegria por ter essa oportunidade como um italiano que prega o evangelho aqui no Brasil. Falei para Deus, eu não podia desejar nada de melhor, nada de mais valioso do que isso. De ter uma vida completamente gasta para o evangelho. Completamente entrega para a pregação do evangelho. Entregue para a pregação do evangelho. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Hoje eu estou bem acompanhado pelo meu amigo Rica, Paulo, que é o artista da equipe, o Pietro, que é o modelo missionário, mas é um coração cheio de Deus, pelo Paulo também, a Jéssica, que estão aqui com a gente. Se tem algo que o começo desse 2024 me fez pensar, até me emocionou, é um dos tesouros mais lindos que o céu pode liberar sobre nós. São amigos. Eu quando leio a história do rei Davi, é maravilhoso, né? Todas as conquistas que ele conseguiu, né? Tronos, batalhas, guerras, coroa, fama, ouro, prata. Mas você vê algo no final da sua história que é muito triste. Ele morreu nos braços dos seus servos. Não tinha amigos. Não tinha família. Não tinha, sabe? Eu acredito que a igreja proporciona isso. O reino de Deus proporciona isso. Amigos que não são denominacionais. Eu encontrei amigos além do oceano, quando simplesmente eu obedeci a essa missão. Eu deixei uma família e encontrei uma outra. Mas eu costumo falar que amigos são apenas para pessoas humildes. Ou talvez para as pessoas que estão querendo cada vez mais ser humildes. Porque um coração orgulhoso não aceita amigos. Um coração orgulhoso que busca a própria glória anda sozinho. Então, por isso, eu quero te encorajar. Não viva o evangelho sozinho. Anda com amigos. Enquanto a gente estava falando com o pastor Carlos, a gente estava conversando também sobre esse tema do renovo, né? É engraçado porque parece que eu estou aqui sempre nos dias de comemoração, né? A gente está comemorando o aniversário desses pastores queridos. A última vez que eu vim, a gente estava comemorando também o aniversário da igreja. Mas eu acredito que hoje à noite a gente vai comemorar também a essência da igreja. Enquanto eu estava conversando com o pastor Carlos, eu estava falando, o que mantém a igreja de Cristo no renovo? Eu estava pensando isso, o que mantém a igreja de Cristo? O que mantém a nossa vida em um renovo constante? São conferências? São pregadores? São pastores? E aí cheguei à conclusão, junto com o pastor Carlos, que o segredo para a igreja de Cristo
viver num renovo constante, é simplesmente voltar à essência da igreja. Pois na igreja existe a vida. É na igreja, é na essência da igreja que existe o renovo. É nesse corpo maravilhoso, cujo cabeça é o próprio Cristo Jesus, onde os pensamentos deles não são pensamentos contaminados pelo sistema desse mundo, que constantemente quer nos convencer que ter um relacionamento com Deus não é útil, que conhecer a Deus não é útil. Aqui está a vida. Estar ligado e conectados com a cabeça que é Cristo Jesus. A vida que nós muitas vezes almejamos e desejamos, com objetivos, com metas, com finanças, com uma boa posição econômica, está na igreja. A vida da igreja, a essência da igreja proporciona esse renovo para os membros. Mas a minha pergunta hoje para nós é: então, qual é a essência da igreja? Se existe uma essência, qual é a essência? Tem algo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Um tema que a gente, como equipe, tenta viver, tenta praticar. É um tema também que, como equipe, a gente tenta obedecer. Missão. Acredito que hoje à noite Deus vai renovar uma chama missionária nessa igreja. Abanar essa chama. A essência da igreja é a missão da igreja. Sem essa essência, o que a igreja se torna, ao invés de ser um movimento que constantemente vive se movendo em direção de um mundo carente, quando a igreja não vive nessa realidade, nessa chama missionária, o que a igreja se torna é um monumento. É a última coisa que o mundo precisa, são monumentos. Monumentos, o mundo está cheio. Sabe o que acontece? Que enquanto nós talvez estamos vivendo uma realidade monumental, nós não percebemos, mas a realidade é essa, que os monumentos atraem visitas. Igreja atrai discípulos. Será que talvez nós estamos apenas vivendo como visitas o Evangelho que Deus nos chamou para participar, experimentar? Venha e veja. Mas muitas vezes é confortável eu lidar com o Evangelho apenas como uma visita, porque ser visita não me dá nenhuma responsabilidade.
é só sentar e assistir. Mas ser discípulos, isso nos dá uma obrigação. E essa obrigação é a missão. Sabe, ao longo dessa conversa que a gente vai ter, eu vou citar alguns textos, mas eu gostaria de esclarecer isso para a igreja. Quem é missionário? É onde começa a missão. Missionário não é apenas o pastor. Missionário não é apenas quem sobe em um púlpito e prega para você. Sabe, a missão começa, meu irmão, a partir do dia que você entrega a sua vida para Jesus. Pois a salvação não é a linha de chegada, mas a salvação é a sua linha de partida. É onde tudo começa, não é onde tudo termina. O dia que você foi salvo, aquele maravilhoso dia onde a graça maravilhosa de Deus alcançou o seu coração e te encontrou no nível mais baixo da sua vida, no nível, sabe, na situação mais vergonhosa da sua vida, aquele dia que a graça de Deus foi derramada sobre você, e o amor de Deus te cobriu, alcançando o seu coração, e talvez colocando os seus olhos em lágrimas, e derretendo o seu orgulho. Aquele dia, meu irmão, é o dia aonde a sua missão começa. É engraçado porque a gente às vezes não entende essa realidade. O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: eu, servo de Cristo, não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus. Poder de Cristo. É uma coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, sabe, por ser servo de Cristo, eu sinto uma grande obrigação, tanto quanto para os gregos, como os bárbaros, tanto para com os instruídos e com os não instruídos. Eu sinto essa obrigação, porque a partir do dia que eu me tornei servo de Cristo, essa missão me tomou como uma obrigação. Essa missão ocupa o meu coração como uma obrigação. Existe uma mensagem que Deus te entrega para você declará-la ao mundo a partir do dia que você é salvo. Existe uma mensagem que Deus imprime no seu coração e no seu espírito a partir do dia que você se encontra com a cruz sangrenta do Cordeiro. A partir do dia que você contempla aquele corpo batido, aquele corpo sangrento, existe uma mensagem que Deus coloca dentro da igreja, dentro dos seus discípulos, dentro desses filhos que estavam perdidos e foram achados novamente. E a Bíblia fala que essa mensagem por nosso intermédio é esta: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, uma vez que fomos reconciliados, uma vez que essa graça nos alcançou, uma vez que essa graça nos
transformou, uma vez que essa graça nos perdoou, uma vez que essa graça não somente nos perdoa, mas nos capacita para proclamar essa mensagem de reconciliação. A Bíblia continua, uma vez disso, agora, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. É Deus, olha que coisa mais linda e maravilhosa. É Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem que Deus imprime no nosso coração. Sabe, meu irmão, eu quero que você entenda que o mundo onde a igreja vive não é um mundo perfeito. David, é óbvio, né? Não. Porque existem muitos crentes que se tornam inócuos. Sabe por quê? Porque amam esse mundo mais do que o céu. Você quer ser vítima do mundo? Ame ele. Você quer multiplicar? Deseja o céu. Anseia o céu. Todas as pessoas que marcaram a história, missionários, avivalistas, eram pessoas que amavam o céu mais do que a terra. Se não fosse assim, a vida do apóstolo Paulo teria sido um fracasso total. Se o apóstolo Paulo não tivesse uma esperança que ia além daquilo que a terra estava proporcionando para ele, então a vida dele teria sido um fracasso. Mas nós precisamos entender que o mundo, ele constantemente quer nos impedir que a verdade do Evangelho seja conhecida. O mundo em que nós vivemos, ele tenta constantemente nos impedir que a verdade seja conhecida, seja ouvida, seja praticada, seja experimentada, e quando talvez ele não te impede de fazer isso, distorce a verdade. Nós vivemos nessa realidade, mas sabe, Deus, de alguma forma, Ele tornou evidente a sua verdade. Ele pensou em uma estratégia para tornar evidente a verdade do Evangelho. A verdade dessa mensagem de reconciliação. Sabe como Ele faz isso? Sabe qual é a estratégia de Deus para que a verdade se torne evidente? Quer me responder? A sua igreja. A palavra de Deus fala que o mundo, em vez de conhecer a verdade, eles começaram a considerar que conhecer a Deus era inútil. Nós vivemos nesse mundo que considera e acha que conhecer a Deus é inútil. Que conhecer a Deus é uma farsa. Nós vivemos nesse mundo. E a Bíblia fala que por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, nós podemos perceber claramente os seus atributos invisíveis.
E quais são esses atributos invisíveis de Deus? Quais são? A Bíblia fala aqui. Poder eterno e a natureza divina de Deus. Aqui a Bíblia está falando que por meio da sua igreja, nós temos a oportunidade de revelar os atributos invisíveis de Deus. Nós como igreja temos a oportunidade de revelar para o mundo os atributos invisíveis de Deus, o poder eterno e a natureza divina. O poder eterno e a natureza divina. A essência da igreja que nos faz viver nesse renovo é viver obedecendo, praticando e pregando essa mensagem. Reconcilia-se com Deus. Enquanto nós pregamos essa mensagem, enquanto nós nos tornamos testemunhas dessa mensagem, que então nós podemos experimentar o renovo de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos, expressar a mensagem do Evangelho porque não sabemos o que é a mensagem do Evangelho. Não sabemos a verdade que essa mensagem contém. Mas Atos vai falar que o Evangelho é este. O Evangelho é isto: a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é a oportunidade que Deus está dando para a sua igreja hoje, aqui, para nós, de viver constantemente no renovo de Deus. Você poderá experimentar o renovo de Deus enquanto você faz dessa mensagem o motivo pelo qual você vive, o motivo que te move, o motivo também que te para, o motivo que abre a sua boca e o motivo também que a fecha. Nós experimentaremos esse renovo quando a gente volta para essa essência, para a proclamação dessa mensagem que é a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa mensagem que expressa claramente o coração bondoso de um Deus que quer se reconciliar com o mundo. E Deus escolheu fazer esse apelo por meio da sua igreja, por nosso intermédio, mas nós estamos subindo sobre os telhados, gritando isso para o mundo. Nós estamos fazendo esse apelo para o mundo. O que nós precisamos entender, antes de falar, sobre o coração missionário, nós precisamos entender que Deus, Ele é o primeiro que carrega e que tem um coração missionário. Ele tem um coração que queima pela missão, por essa missão, a missão de reconciliar com Ele todas as coisas. Isso queima, isso habita no coração dele. Isso arde no coração de Deus. Esse apelo que Ele faz por nosso intermédio existe antes de tudo, antes de existir dentro de uma igreja que tem uma visão missionária, existe como uma chama ardente dentro do coração de Deus. É por isso que na missão, meu irmão, na missão de pregar o Evangelho, não importa onde, se é na sua casa, se é na sua faculdade, se é no seu trabalho, se é aqui na igreja, missionário não é só missionário que vai embora para a África. Não importa onde, não importa onde, nós precisamos entender que se Deus tem um coração missionário, nele arde essa
vontade, esse desespero, sabe, esse desejo de reconciliar com Ele o mundo e os perdidos, nós precisamos entender que o que está em jogo nessa missão que Deus deu para a igreja de pregar o Evangelho, de viver essa missão, o que está em jogo, meu irmão, é a própria honra de Deus. E não é a honra do missionário. Não é, mas é a honra de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz, Ele o faz pelo amor ao seu próprio nome. Desculpa te falar isso, tá? Mas você não é o centro da atenção de Deus. Ele é o motivo pelo qual move Ele. Ele mesmo é o motivo pelo qual Ele faz. Ele mesmo é o motivo pelo qual Ele cura. Ele mesmo é o motivo pelo qual Ele visita, Ele transforma, Ele acolhe. Sabe por quê? Porque se não fosse por Ele mesmo, então não teria como. Não teria como. Não teria como. Pois o que existe em nós que pode aproximar Ele de nós? Em nós não existe, mas nele existe um motivo para Ele se aproximar de nós. Tudo o que Ele faz é pela honra do seu nome, é para que Ele seja glorificado. Então eu quero que você entenda uma coisa, que uma vez que não é a honra do missionário que está em jogo, mas é a própria honra de Deus, eu quero que a gente entenda que então a honra do missionário não é o que ele consegue fazer enquanto ele está nessa missão. Não é o que ele consegue fazer enquanto ele prega. Não é aquilo que ele consegue fazer, sabe, com a própria vida, com os próprios esforços. Não, a honra que Deus nos deu é apenas participar dessa missão. É participar, sabe, daquilo que Deus mesmo faria em nosso lugar. Olha que honra maravilhosa que Deus dá para a sua igreja. Deus dá para a sua igreja o privilégio de participar daquilo que Ele mesmo faria em nosso lugar aqui na terra. É aquilo que Ele mesmo já fez em Cristo Jesus, enquanto passeou nessa terra. Ele agora dá essa honra, esse privilégio, essa alegria para a sua igreja de participar daquilo que Ele podia fazer sozinho. Ele coloca a igreja nas suas pegadas. Essa é a nossa honra por meio de Cristo Jesus. E olha o que Colossenses, no capítulo 1, fala, no versículo 12, a respeito dessa honra de participar que a igreja tem da missão do Evangelho, que é o Evangelho. Ele fala assim: é sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence aos povos santos. Ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Quantas pessoas vivem na luz aqui? É quantas pessoas foram resgatadas do reino das trevas e foram transportadas no reino da luz, e foram, se mudaram para o reino da luz, e hoje podem viver, e podem desfrutar, dessa luz, dessa herança
que pertence ao povo santo de Deus, comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Essa é a nossa honra. Nós precisamos voltar à essência, é nos alegrar, é viver nisso, a honra de participar dessa missão. A missão que por nosso intermédio Deus faz o apelo ao mundo: reconcilie-se com Deus. Deus te entregou uma ferramenta, que seja o seu trabalho, que seja o seu ministério, que seja o lugar onde você atua, o seu lugar de influência, a sua família. Deus te deu uma ferramenta. Essa é uma ferramenta de reconciliação. Tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você possui, é uma ferramenta de reconciliação. Será que essa ferramenta está fazendo esse apelo para o mundo? Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. E a Bíblia continua, olha, a gente vai lendo junto, 1 Coríntios capítulo 9, no 22 ao 23, a Bíblia fala assim: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Olha isso, meu irmão. Enquanto nós vivemos uma cultura de igreja que entra na igreja apenas para receber bênção, enquanto nós vivemos uma cultura de igreja que queremos comprar bênçãos com nosso dinheiro, aqui a palavra fala: as bênçãos te perseguirão a partir do dia que você se levantar e começa a participar da pregação do Evangelho. Oh, meu irmão, não existem bênçãos duradouras, não existem bênçãos perpétuas, não existem bênçãos, eternas fora da pregação do Evangelho. Bênçãos compradas são bênçãos que têm uma validade, que têm datas de vencimentos. Mas Deus quer proporcionar para você bênção que duram perpetuamente, que somente que você viverá, que você obterá somente quando você entender que existe uma honra que Deus te deu como igreja de participar das boas novas do Evangelho e de suas bênçãos. Sabe o que está falando aqui? Olha, para espalhar as boas novas é participar de suas bênçãos. O que significa? Que existe uma bênção para aqueles que pregam o Evangelho de Jesus. Posso falar? Ver pessoas curadas é a minha bênção, meu irmão. Ver corações se entregar para Jesus é a minha bênção. Que corre atrás de bênção, talvez, físicas e materiais, ainda estão em um processo. Mas quando você começa a viver, essa honra que é participar da obra de Deus na terra, da mensagem do Evangelho, então você começará a clamar por bênçãos maiores, por bênção que não acabam, a bênção de ver uma família entregue para Jesus, a bênção de ver vidas transformadas, a bênção, de largar tudo para seguir Jesus. Sim, meu irmão, largar o meu país,
abandonar, sabe, entregar a minha família para Jesus, não foi um sacrifício, foi uma bênção que Deus me proporcionou e continua proporcionando na minha vida. Essa é a bênção do Evangelho, saber que eu vivo nesse mundo sem ser possuído por Ele, mas como um estrangeiro e um peregrino, ter essa liberdade que o mundo compra com sangue, com ódio, com orgulho, existe em mim por causa das boas novas do Evangelho. Essa é a minha bênção. Essa é a minha bênção. E a Bíblia continua. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 14. Olha isso, meu irmão. Ele o chamou para a salvação. Olha, Ele os chamou para a salvação quando lhe anunciamos as boas novas. Agora, vocês podem da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu irmão, o que o mundo precisa não é de um monumento, mas de uma igreja que participa da glória de Deus. O que o mundo precisa não são visitas. O que o mundo precisa não são visitantes eclesiásticos. O que o mundo precisa é de pessoas que participam da glória de Deus. Deixa eu te falar, também a igreja não precisa de visitantes. A igreja precisa de pessoas que querem participar da glória de Cristo Jesus. Eu anseio para aquele dia, meu irmão. É tudo que eu faço, tudo que eu entrego, junto nós como equipe, sabe? É o dia que a gente joga microfones, a gente se ajoelha no chão e não precisa mais falar, não precisa mais dizer nada, não precisa mais tentar convencer o povo, aonde a glória de Deus vem, enche a casa e ninguém pode fazer mais nada, porque quando Ele entra em jogo, meu irmão, tudo para, os corações são lançados aos pés de Jesus e os corpos estão dobrados diante da sua majestade. É isso que anseio, mas até lá eu quero participar. Eu quero participar dessa honra que Deus me deu, de espalhar as boas novas. Olha o que Ele fala: uma vez que vocês são salvos, isso é suficiente. Mas eu não tenho chamado missionário. Mas você é salvo? Levanta a sua mão. Isaías capítulo 40 fala assim: vocês que carregam boas novas, subem nos telhados e gritem. Tem alguém aqui que carrega as boas novas? Então, minha irmã, você não pode, não tem onde fugir. Eu estou falando para missionários hoje, não para visitantes. Para missionários. Mas sabe, eu quero ir no final. Como o missionário então enxerga essa participação, ou melhor, como ele deveria enxergar a honra de participar disso? A resposta está em Colossenses capítulo 1, versículo 25 ao 27. Por favor, coloca. Como o missionário deveria enxergar. Como o missionário você não está enxergando dessa forma, como ele deveria enxergar a honra de participar do Evangelho de Cristo Jesus. Enquanto eu estou falando, eu sinto que tem corações que estão sendo confrontados. Talvez você, até agora, você foi um bom membro. Mas ainda você não está participando da obra de Deus.
Então, uma vez que a gente entende isso, uma vez que a gente entende que Deus nos dá a honra de fazer o que Ele no nosso lugar faria, se estivesse aqui na terra, da mesma forma que Ele fez em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, a Bíblia expressa claramente como nós deveríamos enxergar essa honra. Olha o meu amigo Paulo que fala para nós. Deus me deu de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Continua. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, para nós. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhe dá a confiante esperança de participar da sua glória. Como a igreja deveria enxergar a honra de participar da mensagem do Evangelho dessa forma? Deus me deu a responsabilidade. Me envolver na obra de Deus é minha responsabilidade. O apóstolo Paulo, nos primeiros versículos, no versículo 25, ele fala isso. Deus me deu a responsabilidade. A responsabilidade. Sabe por que ele fala isso? Porque aqui ele está entendendo que esta mensagem do Evangelho foi mantida em segredo por séculos e gerações. Todo mundo queria ouvir a respeito dessa mensagem, que pela sua infinita graça Deus revelou a um homem chamado Paulo. Esse homem, nós, eu e você também, nós começamos a tratar o Evangelho como nossa responsabilidade somente quando nós entendemos quanto o mundo necessita dessa mensagem. O apóstolo Paulo aqui entende, cara, eu estou com um tesouro nas mãos. Deus me entregou algo que foi escondido por séculos e gerações, e agora é minha responsabilidade compartilhar essa riqueza. É minha responsabilidade. É dessa forma que a igreja deveria enxergar a honra de participar da obra missionária de Deus na terra, com responsabilidade. Com responsabilidade. É minha responsabilidade. Ele fala, não importa como. Não importa como, é minha responsabilidade de pregar o Evangelho por completo. O que significa por completo? O que significa por completo? Significa uma pregação que dura 3 horas para te explicar como você ser um crente por completo. Sabe o que ele fala? Se o Evangelho é minha responsabilidade e eu preciso pregar ele por completo, significa não importa como, não importa quando, não importa onde e não importa para quem, com a vida ou com a morte, com alegria e com choro, na prisão, sendo livre, com os leões no fogo, por completo. Essa é a minha responsabilidade. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus.
foi me dada uma responsabilidade. E nós precisamos literalmente entender isso, que antes de qualquer recompensa ou experiência que a missão pode, nos proporcionar, não é um milagre, não é uma pessoa, que é curada, não são as multidões, não é uma igreja cheia, não é nem a sua família que se converte, não é nem, o seu parente que muda, não é a recompensa que a missão nos proporciona. A sua primeira e mais importante recompensa é que Deus te entregou a responsabilidade de pregar o tesouro do Evangelho por completo. Essa é a minha recompensa, poder pregar por completo, com a minha vida, com a minha morte, com as minhas lágrimas, com as minhas vitórias e com as minhas derrotas, a mensagem do Evangelho por completo. Essa é a minha recompensa. Eu lembro do dia. Pode levantar, por favor. Pode ficar de pé. Eu lembro do dia que entrei nessa crise. Eu falei, Deus, qual é a minha recompensa? Que prego o Evangelho. São curas, milagres? Porque isso não acontece toda vez que eu prego. Eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, a sua recompensa é poder pregar o Evangelho de graça. Como de graça também você o recebeu. Essa é a nossa recompensa. 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16 a 17, a palavra fala assim. 16 a 17. Olha isso, o que o apóstolo Paulo fala. No entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Continua. Se eu fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha. Pois Deus me confiou essa. Não tenho escolha. Eu sou impelido por Deus a fazê-lo. Deus está querendo levantar hoje uma igreja que não tem mais escolha, homens e mulheres que não tem mais escolha, que são impelidos por essa responsabilidade a pregar o Evangelho, não importa de qual forma, não importa onde, não importa quem, não importa quando, não importa a circunstância, mas homens e mulheres que, como Paulo, podem falar, eu não tenho escolha. Ele não decidia mais nada sobre a vida dele. O que decidia era o que Deus queria. O que decidia por ele era essa responsabilidade. Era responder a essa honra que Deus lhe deu. De participar da sua obra na terra. E aqui você entende, através dessas palavras, meu irmão, que a proclamação do Evangelho no coração do missionário, a proclamação do Evangelho no coração da igreja que volta a viver a essência de ser igreja. Você aqui percebe nessas palavras que, essa proclamação do Evangelho no nosso coração não é apenas uma ordem a ser cumprida, mas se é uma responsabilidade nossa,
Então significa que é uma necessidade que nós precisamos suprir. É uma necessidade que é maior do que eu. É mais forte do que a minha vontade. É mais forte do que a minha vergonha. É maior do que dos meus limites, é maior dos meus gigantes, é maior das tempestades, é maior de tudo aquilo que posso viver ao meu redor, é maior, porque existe uma necessidade gerada por essa responsabilidade que existe dentro de mim, que me move, que abre a minha boca. E eu lembro do dia, meu irmão, que eu trabalhava em uma lanchonete, das 4 da tarde até as 4 da madrugada. 16, 4 da madrugada. Eu lembro que estava lá preparando o lanche, e aí de repente eram 2h30 da madrugada, uma galera mais ou menos de 15 pessoas chegou lá, na lanchonete. Eles estavam acabados, voltando de uma balada, todo mundo fumando maconha desse tamanho. E enquanto eu estava lá preparando, o Espírito Santo falou para mim: sai, senta no meio deles, prega para eles. Eu falei: não vou. Será que Deus? Sabe, esse sentimento estava me possuindo. A cada segundo que passava, ele estava me impelindo mesmo. E parecia que não tinha escolha, senão o mundo ia acabar. Eu lembro que comecei uma tratativa com Deus, eu sempre fazia isso. Nunca deu certo. Eu lembro que falei para Deus: então se é você mesmo, amanhã no mesmo horário eles voltam. O dia seguinte chegou. Me fala, que estava lá o mesmo horário do dia seguinte? Eles, com a mesma vela de maconha, fumando, mais doido do dia anterior. Eu pensei, falei: nossa, melhor que ia antes. Eu lembro que saí, sentei no meio deles, porque algo dentro de mim não estava me dando escolha. Estava me possuindo. Eu lembro que sentei e o cara olhou para mim e falou assim: quer? Falei: não, obrigado, eu na verdade estou aqui para falar algo para vocês. Eu comecei a falar de Jesus para eles. Em poucos minutos, mais de 10 pessoas estavam com a cabeça baixada, entregando a própria vida para Jesus. Mas o que mais me tomou, me pegou, meu irmão, não foi eu ver eles orando e aceitando Jesus. Foi um momento após da oração, quando o cara que estava lá, fumando maconha, com os olhos cheios de lágrimas, em um momento de lucidez, ele olha nos meus olhos e fala assim: posso falar uma coisa para você? Posso te perguntar algo? Eu falei: sim, pode. Ele falou assim: a gente ontem viu que você estava lá. Eu falei: é. Ele falou: então por que você não viu ontem? A gente estava precisando dessa mensagem ontem também. O mundo é carente do que você tem, igreja, por ontem. É por ontem. Sabe, eu preciso entender isso. Nós aqui vemos que a mensagem do Evangelho era o motivo pelo qual o Paulo se movia, mas era também o motivo pelo qual ele ficava parado.
uma vez que a gente entende o Evangelho, uma vez que o Evangelho se torna dentro de mim uma necessidade que não me dá mais escolha por meio do amor de Cristo, que me impulsiona, sabe? Quando o Evangelho se torna uma necessidade dentro de mim a ser cumprida, que não me dá mais escolha, eu vou começar a viver o Evangelho dessa forma, como 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 3 fala, até o 10. Vocês estão prontos? Quando o Evangelho se torna essa necessidade dentro de mim, que não me dá mais escolha, que não tenho mais aonde fugir, eu vou começar a viver o Evangelho dessa forma, como 2 Coríntios relata no capítulo 6, ele fala assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós, é por nosso amor sincero, proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar, e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, e no entanto temos tudo. Oh, que o Evangelho hoje volte a queimar na sua igreja como uma chama que consome o nosso ser, como uma necessidade. Que a pregação do Evangelho volte a ser uma necessidade dentro da igreja, que nos leva a viver esse Evangelho. Pois o apóstolo Paulo, ele vai falar isso, e eu prometo que eu vou concluir. Vai falar com essas palavras: essa é a verdade, que o amor de Cristo por nós, olha o que ele fala: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Nós não temos escolhas, somos servos vencidos por esse amor. Somos escravos desse amor. Você é escravo do quê? Você é escravo da pornografia? Você é escravo do sexo? Você é escravo das drogas? Me pergunta para quem eu sou escravo, meu irmão. Eu sou escravo desse amor que vem de Deus. Esse amor me impulsiona, esse amor me move. Essa é a verdade, meu irmão, que o amor de Cristo por nós não é apenas uma êxtase de alma. O amor de Cristo nos responsabiliza. Você quer um encontro com o amor de Deus? Você quer? Então saiba disso, que o amor dele por você não é somente um carinho na sua alma. Quando o amor de Cristo te encontra, ele te responsabiliza. Ele te dá uma responsabilidade.
Existe uma mulher que entendeu essa responsabilidade. É a história de uma mulher que Deus deu para ela 3 filhos. Desde criança, essa mulher entregou e consagrou os filhos para Deus. O filho mais velho, na maior idade, falou para a mãe: você me consagrou para o Senhor, eu vou entregar a minha vida para Ele por completo. E a sua mãe falou: não entendo o que você está falando. E o filho falou: Deus está me chamando para pregar o Evangelho. Deus está me responsabilizando para pregar o Evangelho nas tribos canibal. E a mãe dele, com lágrimas nos olhos, entrega o seu filho. Depois de 1 mês de missão, a notícia chega que o filho morreu. Morto pelos canibais. Depois de alguns anos, o segundo irmão se levanta, tomado pela mesma responsabilidade. De novo, essa mulher entregou mais uma vez o seu filho para essa tribo. Ele foi enviado. Ele durou 4, 5 meses. Essa notícia chega novamente. No enterro do segundo filho, em lágrimas, toda a igreja que estava lá participando dessa dor falava para essa mulher: mas que loucura é essa? Você já perdeu um filho, entregou um outro, ele também morreu sabendo que ele ia morrer da mesma forma, do mesmo jeito. E a igreja não entendia essa posição dessa mulher. E a mulher, a única coisa que ela conseguia fazer era entregar essas lágrimas para o Senhor. Anos depois, o terceiro e último filho é tomado pela mesma responsabilidade. Ele dura mais. Dura 3 anos no campo missionário. E a notícia chega que ele também morreu pelos canibais. No enterro, novamente, a igreja fala para essa mulher nesse momento de dor: a gente falou para você o que ia acontecer. E agora você está, chorando. E a gente não sabe como consolar você. Você perdeu os 3 filhos da mesma forma, do mesmo jeito. Como isso acontece? Como é que você explica isso? Isso que aconteceu é sua responsabilidade. A igreja falou para ela. E ela falou: é justamente por isso que eu estou chorando. Eu não estou chorando porque os meus 3 filhos morreram. Eu estou chorando porque agora não tenho mais ninguém para enviar para lá. Eu não estou chorando porque eu estou enterrando eles. Eu estou chorando porque tenho uma responsabilidade diante de Deus e agora não tenho mais ninguém para enviar para lá. Deus está querendo levantar essa igreja que acolhe essa chama missionária, que vive o Evangelho como uma responsabilidade que Deus nos deu, como uma necessidade que habita dentro de nós, que não nos dá escolha, que como essa mulher, que é ter filhos para reconciliar o mundo a Deus. Mas também outra notícia chega, depois de 2 anos, que toda a tribo canibal, aonde o sangue dos mártires foi derramado, se converteu a Cristo Jesus.
Será que a gente hoje acolhe dentro de nós o grito, o mesmo grito da Raquel, quando a Bíblia fala que ele era estéril, não podia ter filhos? Sabe o que ela faz? Ela começa a clamar a Deus e fala assim: me dá filhos ou eu morro. Me dá um filho ou eu morro. Pastor, Deus me deu uma palavra para vocês. Houve um momento na história de vocês onde muitos poços foram abertos. Talvez não por vocês, não foram abertos por vocês, pelos pais. Muitos poços de água. E Deus me mostrava que da mesma forma como aconteceu antigamente, filisteus se levantaram para fechar esses poços, para que esses poços não dessem mais água. Na palavra de Deus fala assim: os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai. Então, Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. E ele reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechados depois da sua morte. Ele deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Deus me mostrava que esse é o tempo de você abrir poços que seu pai abriu. De abrir poços que os pais de vocês abriram e que foram fechados. Alguns eles já estão abertos. Alguns eles já estão funcionando, mas é um tempo de restituição, onde tudo que foi semeado, plantado, é tudo aquilo que regou o solo dessa cidade, vai começar a fluir com violência. Até agora foi um goteiro, uma gota após gota, mas chegou o tempo que o solo dessa cidade que Deus deu para vocês será regado por um rio violento de água. Eu falei muito, eu me prolonguei demais, mas por favor, levanta suas mãos. Você que entende que a missão, que a obra de Cristo na sua vida ainda não faz parte e ainda não é vivida com essa responsabilidade. Você que entende que precisa receber essa chama, esse fogo missionário dentro de você. É de recebê-lo como responsabilidade que Deus te dá. Eu te peço, talvez como essa mulher, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Talvez você deixou de viver o Evangelho como uma responsabilidade. E você está vivendo ele como um visitante. Se a igreja entendesse isso, é a igreja que tem que estar aqui, toda.
Vem, vem, vem. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Oh Espírito Santo. Eu peço que agora um batismo de fogo que vem para ativar a sua igreja, é responsabilizar a tua igreja. Seja liberado neste lugar no nome de Jesus, para que essa seja uma igreja que vive no renovo, pelo simples fato que volta a viver, a praticar a essência do Evangelho. Espírito Santo, eu peço que um vento de renovo seja soprado neste lugar. Levanta uma igreja que se responsabiliza com as boas novas do Evangelho e que acolhe a mensagem do Evangelho como uma responsabilidade que você nos dá, pois é por nosso intermédio que você faz esse apelo ao mundo: reconcilie-se com Deus. Eu peço, Espírito Santo, levanta mesmo homens como Paulo, mulheres, Senhor, segundo o teu coração, tomadas por um fogo missionário, por essa responsabilidade missionária. Que haja um batismo de fogo neste lugar. Levanta os teus ministros, ó Senhor, que seja uma noite de envio. E não importa onde, não importa quando, não importa com quem, nós queremos as bênçãos que o Evangelho nos proporciona. Coloca em nós, consome o nosso coração com essa responsabilidade. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Se o Evangelho se tornou apenas um lugar de visita na nossa vida, ó Senhor, nos perdoa. Espírito Santo, aqui estamos. Nós queremos ser testemunhas do Evangelho. Prefiro exaurir minhas forças a enferrujar. Prefiro morrer de fome ao serviço de Deus, se for necessário, que engordar ao serviço do diabo. Espírito Santo, que o Evangelho nessa igreja se torne uma necessidade. Que participar da tua obra nesse lugar se torne uma necessidade que possui o nosso ser, que possui o nosso coração. Espírito Santo, coloca em nós essa chama missionária, pois o peso da tua glória nos liberta de todos os outros pesos. É você que até agora talvez carregava esse medo, essa culpa, para receber essa responsabilidade. Eu vejo um sopro de libertação sendo liberado neste lugar. E agora eu declaro que os prisioneiros de alma, de coração, de mente, que
todo o levante do inimigo que tentou te afastar dessa responsabilidade, agora eu declaro: haja liberdade no nome de Jesus. Seja livre no nome de Jesus. Seja livre de ser servo do Senhor, de ser escravo desse amor que te responsabiliza, que te leva para onde você não quer ir, que te move, que abre a sua boca, que quebra a sua vergonha, que cura os seus traumas, que fecha as suas feridas. Haja um batismo de libertação. Oh Espírito Santo, levanta hoje os teus ministros. Levanta hoje, Senhor, toca hoje com fogo. Levanta as suas mãos. Sim, eu posso ver e sentir que hoje Deus está tocando os seus testemunhos, as suas testemunhas com fogo. Há um batismo de ativação que vai trazer esse renovo. Então agora eu quero orar: Espírito Santo, toca as tuas testemunhas aqui, incendeia os teus ministros, incendeia os teus discípulos, incendeia os teus missionários, incendeia essa igreja, incendeia, oh Espírito Santo de Deus, mais, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Seja tocado e tomado por essa responsabilidade. Fala para Deus hoje: eu sou livre de ir aonde você quiser, de falar o que você quer, pois hoje eu não tenho mais escolha. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa o doce toque do Espírito Santo te encher com novas línguas, com novo fogo, com cânticos de amor, com cânticos de libertação. Deixa o Espírito Santo hoje, deixa o Espírito Santo hoje colocar essa urgência em você. Deixa o Espírito Santo hoje imprimir essa urgência que não te dá mais escolha. Deixa o Espírito Santo hoje abrir os seus olhos para enxergar a honra de participar da obra de Deus. Senhor, libera lágrimas no coração da tua igreja, lágrimas de desespero, lágrimas de urgência.
Libera essas lágrimas de urgência. Libera essas dores de parto. Sobre a tua igreja. Libera um desespero santo sobre a tua igreja, de ver o mundo sendo reconciliado com Deus. Lágrimas que pregadores não podem gerar, que conferências não podem colocar, mas que só teu Espírito libera, Espírito Santo.